Gratidão. E aqui uma pergunta sobre como trabalhar o desapego. Então, na verdade, o apego, né? De onde vem o apego? Do medo, né? Então, o apego vem do medo. A origem do apego, a crença, né, de a gente ter que se apegar a algo, a alguém, vem do medo de perder algo, alguém, alguma coisa. De a sensação de que estamos perdendo alguma coisa. Então, não tem nada para a gente perder, não tem nada para a gente ganhar, né? Então, na verdade, o apego é uma crença que impede a gente de avançar. Faz com que é uma ilusão, né? Mas como é que a gente faz para trabalhar esse desapego, né? Então, o desapego, a origem é de a gente acreditar na matéria, que a gente precisa acumular, precisa possuir, precisa ter, precisa mandar, precisa tudo isso. Então, isso tudo vem da visão materialista, ou seja, da visão de que somos seres físicos, da crença de que eu preciso ter, né, para ser, e é o contrário, né? Nós precisamos ser para manifestarmos quem somos e termos o que for. Então, a mudança, né, a linha do desapego para a linha, né, do apego e do desapego, essa mudança energética, ela vem da gente tomar consciência. Da gente perceber por que a gente está apegado. Sentir, a gente sente a resistência automaticamente. Vai se sentir resistente, não vai se sentir livre. Então, quando a gente sente a emoção daquela energia, no que está trazendo através do nosso corpo físico, imediatamente a gente vai perceber uma resistência. Então, a gente vai permitir essa resistência, né? A pergunta. Por quê? Se a gente está sentindo que essa resistência está em discordância com a que a gente prefere, com o nosso eu interno, com a nossa vibração original, está em discordância. Então, temos que deixar ir. E como é que a gente deixa ir, né? Como é que a gente faz isso? Primeiro, a gente tem que reconhecer essa vibração, essa do apego. Eu reconheço. Tem alguma coisa aqui, isso aqui não é meu. Normalmente, gente, não é nós. Nós estamos carregando a bagagem de alguém, da crença de alguém que jogou em cima da gente uma crença, uma percepção, uma mente, qualquer coisa, uma emoção, diante de uma situação onde as pessoas estão unidas, né, por alguma situação, só que aquilo não é nosso, é de alguém. Então, nós temos que transmutar essa energia, se desapegando, entregando para o eu superior, dizendo isso aqui não me corresponde, eu quero trabalhar essa energia, permitir o desapego dessa pessoa, o desapego dessa circunstância, o desapego dessa situação, o desapego do que for, deixar ir. Então, a transmutação dessa energia vai te trazer a solução para se desapegar daquilo. Então, ela vai trazer algo que vai desapegar-se daquilo. Mas a primeira coisa é a gente reconhecer a vibração e por que a gente está sentindo até a gente chegar na causa, né? Mas normalmente a gente vai encontrar que é a resistência, é o medo, é o padrão energético da terceira dimensão, que é o controle, é o querer controlar, é o querer mandar, é o querer impor. Isso não está dentro das leis superiores. Então aí a discordância é gigantesca, porque a energia da liberdade, a energia do desapego, ela é fluida, ela te permite seguir, não importam as circunstâncias, né? Importa que a gente sinta aquela leveza e que a gente siga o nosso caminho, o caminho que o eu superior destinou a nós. Então a gente tem que se desapegar o tempo todo. Essas coisas de terceira dimensão, elas acontecem por quê? Porque a grande maioria das pessoas, tudo foi construído em cima do apego. Porque o apego foi uma energia implantada nessa terra antiga para que as pessoas ficassem conflitando umas com as outras. Então eu me apego ao relacionamento, eu não vivo o relacionamento. Eu quero que o relacionamento seja do meu jeito.
eu não estou vivendo, eu estou exigindo que o relacionamento, controlando que as coisas sejam como eu quero. Então, isso indo contra a minha alma, contra o meu eu superior, contra a minha própria fonte, que é fluida, que quer simplesmente viver aquele relacionamento. Não quer possuir o relacionamento, quer vivê-lo livremente, considerando os seres que estão ali, considerando, respeitando, né, a individualidade de cada um e a energia da liberdade de a alma se expressar dentro daquele relacionamento, dentro daquela circunstância. Independente da circunstância, a alma de cada um tem a liberdade, deve ter, de se expressar. Não, isso não está em linha com a minha alma. Então eu não posso me manter naquilo, porque aquilo está tentando me manter numa energia que não me permite fluir, seguir o meu caminho. Então, isso que a gente fala, essas energias todas que estão sendo transmutadas à Terra, são energias que não correspondem ao desapego, à libertação do ser para viver a sua experiência. Afinal, todos nós viemos viver a experiência da nossa alma. Né? E a alma não pode estar apegada a nada, né? Ela veio viver as experiências, ela quer estar caminhando livremente, fazendo as suas experiências. Não presa a alguma coisa, porque existe um padrão de alguém. Então, a gente tem que cortar isso, né? E o cortar isso é com a nossa própria consciência, a nossa própria intenção, no sentido de que nós temos que seguir o nosso caminho. Independente se o outro apegado quer as coisas de um jeito, deixe que o outro siga o seu caminho e você segue o seu, trabalhando essa energia, reconhecendo essa energia, né? Em primeiro lugar, a origem, de onde vem a causa disso. E quando a gente reconhece, não está em conformidade com o meu interno, então acabou. Eu vou modificar isso, porque nós temos a consciência da escolha. Nós temos a liberdade de escolher para onde nós direcionamos a energia. Então, nós vamos direcionar, usar essa energia do apego para se desapegar. É o mesmo. Então, ao invés de a gente ficar lá, a gente encontra outro caminho, um outro jardim, com outras flores, com outros sabores, com outros aromas, com outro céu. E pronto. Mudamos a direção dessa energia para aquilo que corresponde à nossa alma. Então, a nossa alma está falando assim, não, aqui esgotou, precisamos seguir. Ok, vamos seguir. Entrega para o eu superior, pergunta, né? Entra nesse contato interno para entender qual a melhor solução para aquilo, e isso se dará. Por quê? Porque agora nós temos uma lei, né, que está operando, nova Terra, que a própria energia da Terra traz essa lei, que é a lei da transcendência. Então, essa é uma grande lei que nos auxilia nesse momento a transcendermos a matéria. Então, o que significa? Essa lei está operando no nosso sobre-humano, né? No nosso estado supra-humano, na nossa consciência maior. Então, aquele sobrenatural, né? Então, a gente vai usar essa energia sobrenatural. O que é energia sobrenatural? A energia do nosso eu superior, que já percebeu e falou, não, por ali não é, para cá. Nós vamos seguir essa intuição, mesmo que a gente não saiba exatamente como isso vai se dar na nossa fisicalidade, mas a gente vai trazer a energia do sobre-humano para o humano. Por isso que a gente fala, tem um novo humano, né? Tem o super-humano, já tem várias coisas saindo por aí, né? Tem o super-humano, tem o DNA do novo humano, tem tudo isso. Então, a gente, né, aqui, a nossa egrégora, isso é o sobrenatural, o sobre-humano no humano. Então, a gente traz a energia do nosso eu superior, do nosso corpo energético, para o nosso corpo humano. Então, ele se torna sobre-humano. Então, a lei vai se aplicar na nossa fisicalidade e nós vamos ter a vibração do sobre-humano, do super-humano.
né, desse sobrenatural. Ou seja, a intuição passa a ser o nosso mecanismo operante, né? Nosso mecanismo mais ativo e não mais a nossa mente analítica. Então, o apego vem da mente analítica, da mente lógica, que só conhece um caminho. A mente lógica só tem um caminho. A mente superior, super-humano, ou o sobrenatural, ou o eu superior, aplicado ao humano, tem N caminhos dentro das novas linhas do tempo. Então, ele só está pedindo, se desapegue, porque aí nós vamos ver qual vai ser o melhor caminho. Entregue. Então, o desapego acontece e essa energia, essa vibração nossa mesmo, que está operando nas pessoas que estão, né, no seu autoconhecimento, no seu processo evolutivo, elas começam a receber esses códigos superiores na matéria física. Então, a matéria física, o objetivo é que nós, na nossa fisicalidade, tenhamos a mesma vibração do nosso eu maior, do nosso sobrenatural, a mesma vibração. Então, quando a gente passa a ter fisicamente a mesma vibração, a gente está recebendo, está operando em nós a lei da transcendência. Por quê? Porque nós transcendemos a matéria, estamos no sobrenatural. Então, nós transcendemos o apego à matéria. Não estamos mais apegados, não pode levar. O que Jesus disse, né? Que dependendo do que acontecer, né? Você dá um lado da face, dá o outro, se bater para cá, bate para lá, enfim, né? Você continua. Né? Então, o que ele disse, se desapegue da visão meramente física. Por quê? Porque é a visão espiritual que vai atuar sobre a sua fisicalidade, porque a alma é quem conduz o ser na sua jornada. A consciência é a única existência real e ela vai conduzir o avatar diante de qualquer circunstância de apego. Por quê? Porque se ele está sob uma lei da transcendência, se ele está atuando no campo sutil, sobrenatural, e ele já evoluiu, já está num nível de consciência que percebe um monte de coisa, ele não quer apego nenhum. Então, ele quer justamente o desapego, né? Então, o desapego é automático. Automático. Basta que o ser dê um sinal, né? Ah, não, isso aqui não é mais. Ok. Então, a gente pode aproveitar justamente nesse momento do eclipse lunar aí, né, do dia 7 de setembro, para se desapegar. Então, o que a instrução superior coloca nesses momentos, né? Independente se é eclipse lunar, mas esse é bastante forte, né? Então, para a gente trabalhar o desapego, é a gente colocar a intenção, a nossa intenção de se desapegar. A nossa intenção real, não como eu não quero mais eu jogar fora, não é isso, mas como se desapegar porque determinadas situações e circunstâncias já não fazem mais sentido para o meu nível de consciência, já não fazem sentido mais para a minha alma, não fazem mais sentido para o estado em que estou vivendo. Aquilo está gastando a minha energia à toa. Então, a intenção do que a gente quer se desapegar num momento desse, né, de energias poderosas, ajuda. Vem para nos ajudar a liberar a bagagem, liberar essa energia, transmutar essa energia para o processo evolutivo, seguindo o caminho da alma, seguindo o plano interno. Mesmo que a gente não tenha aí todas as coordenadas, né? Mas a gente está sentindo que esse é o melhor caminho. Quando a gente se sente leve, não, nossa, é isso mesmo que tinha que fazer. Acabou, não importa. Está se desapegando daquilo que não é mais, liberou energia para aquilo que tem que ser feito. Porque aí novos caminhos vão sendo abertos. Então, todo o trabalho de transcendência, todo o trabalho evolutivo, ele está associado à lei da transcendência. Ou seja, eu preciso transcender isso
transcender aquilo, transcender. O tempo todo eu vou transcendendo estados alcançados, que me limitam a minha criatividade, limitam o meu campo de visão, limitam o meu campo de atuação. Porque o ser em evolução não pode ter nada limitado, tem que estar aberto para a expansão, para a compreensão, para ele fazer aquilo que ele veio fazer, porque não pode ficar em coisas que já estão desatualizadas, né? Desatualizados, que são padrões energéticos desatualizados. Então vocês vão perceber, muitas pessoas já comentaram também, que fala com uma pessoa, a pessoa não entende. Lógico, não tem nem que falar, porque não vai entender mesmo. Porque são padrões energéticos desatualizados. O que significa isso, né? Significa que a linguagem de um ser que não optou pela evolução é uma linguagem dentro de uma caixa. Não estamos criticando, não é isso. Todos nós passamos por várias caixas, o tempo todo passamos. Mas, o que acontece? Dentro daquela caixinha, a linguagem é aquela. Sempre a mesma coisa. Parece aquela conversa que não evolui. É a conversa num ciclo vicioso. De sempre alguém criticando, julgando. Por quê? Porque são seres que não expandiram a mente. Eles estão numa mente limitada na tridimensionalidade. Então, eles estão no corpo emocional, corpo físico, corpo mental. Eles não estão atuando os outros corpos, não estão percebendo os outros. Então, eles tendem a ficar brigando com eles mesmos, porque eles estão brigando com eles mesmos. Então, o outro entra ali e entra no ciclo e fica nesse ciclo. Então, não adianta uma pessoa tentar entrar ali para levar uma informação se não for chamado. Quando é chamado, quando a gente percebe, coloca alguma coisa, uma pessoa coloca uma informação para ajudar aquele ciclo vicioso a se romper de alguma maneira, porque isso é a sabedoria de um ser, né, que está a serviço, que já está dentro de um plano evolutivo e que tem uma tarefa naquela situação, por exemplo. Então ele não vai ferir as pessoas que estão ali, né? Fala, mas quanta besteira que você está falando. Então ele vai ter uma linguagem ou um movimento energético da sua fala, das suas palavras, que vai permitir romper aquela besteira, né? No fim, a gente sabe que é tudo uma conversa que nada mais é do que opiniões da mente. Não é o eu superior, não é a realidade. São opiniões. Opiniões, circunstâncias não são o estado do ser. São opiniões, são conversas mentais que são baseadas em memórias e experiências passadas. Então, aquilo, para se romper, precisa de uma energia nova, com uma linguagem nova, com alguma informação que quebra aquele paradigma. Então, para que isso aconteça, ninguém pode chegar lá e ferir. Você está ferindo a si mesmo, né? Você não pode romper uma coisa dessas se você não foi chamado para romper. Mas se foi chamado e tem um papel diante daquilo, porque aquilo ali é o apego. Aquele é o grande movimento do apego. Aí é introduzida alguma informação que pode levar o ser ou os seres para uma nova perspectiva. Que o objetivo é esse, né? O objetivo não é criticar ninguém, é levar para uma nova perspectiva. Por que vocês estão fazendo assim? Por que não faz assim? Pronto, tirou daqui, passou para cá, mudou a perspectiva. Quando muda a perspectiva, expande. A energia expande a consciência, leva o ser para um outro pensamento. E isso colabora para o desapego. E é só isso. E é só isso. E com isso, todos nós podemos ajudar milhares de pessoas sem achar que é melhor um que o outro, nada disso, mas por estar percebendo uma coisa que o outro não está. Então, o desapego, ele vem, por que a pessoa está apegada? Porque não está vendo também. Então, ela continua ali andando em círculo, porque ela não está vendo uma possibilidade de sair dali. Então, às vezes, não é porque ela não quer, é porque não está conseguindo.
Agora, tem outros casos que são porque não querem mesmo, porque esse é o alimento também que a gente sabe da terceira dimensão, manter as pessoas, né, no mesmo sistema, no conhecido, para que não mude, né? Só que a lei da transcendência está descendo a energia na Terra e vai transformar todo mundo, vai ter que se desapegar. Né? Não tem ninguém que possa ficar preso, apegado a alguma coisa. Tem que se desapegar. Por quê? Porque a lei vai levar o ser para viver no nível supra-humano. Essa é a quinta dimensão, supra-humano. Então, o supra-humano, sobrenatural, além da fisicalidade, exige de nós o desapego da fisicalidade. Então, eu não posso ir para o supra-humano se eu ainda continuo achando, não, eu, Sônia, continuo achando que o meu ser, meu ego, que a minha personalidade, que eu mando aqui, que eu vou falar o que eu quiser, né? Não tem como. Então, enquanto a gente não desapegar desse personagem, o supra-humano não pode atuar, porque no supra-humano a energia é totalmente diferente, a vibração é outra, a postura é outra, a fala é outra e as leis são outras. Então não adianta querer aplicar uma lei humana numa lei supra-humana, não tem como, não alcança, não alcança. Por isso que só o contrário. Quem está já numa lei supra-humana pode atuar numa lei humana. Por quê? Porque a energia do desapego desce e ajuda aquele que está apegado a se desapegar. Então aí todo mundo se ajuda. Agora aquele que está aqui tentar dizer não, agora eu vou fazer 10 pulinhos, vou acender incenso, vou chegar no supra-humano, não funciona, né? Porque é uma lei que opera na consciência. Então, nós temos que fazer o processo interno para chegar nessa vibração, nessa energia, e aí perceber e entender a lei da transcendência, ou seja, vivendo que nós transcendemos determinados pontos internos, e aí, naturalmente, a gente vai se desapegando. Ninguém precisa mandar. A gente vai se desapegando por quê? Porque a lei vai operando através de nós e a gente vai percebendo que o mecanismo, o funcionamento da vida é a entrega da vida para ser vivida. Nós temos que viver a vida. Então, para viver a vida, eu não posso estar preso às coisas ou condicionado, que é a palavra, a determinados padrões energéticos, que a gente vai perceber em tudo. O planeta tem milhares de padrões energéticos que correspondem a frequências e a grande maioria dessas frequências são de apego. Apego, medo e culpa. Né? Então, esses padrões são padrões da velha Terra. Então, sobre o desapego, para a gente se desapegar, a gente tem que adotar o padrão da nova Terra, que é o oposto. E a gente vai encontrar isso no nosso coração. Mudando a energia, saindo da energia mental analítica para uma energia do coração, uma energia do amor incondicional, uma energia de entrega, de paz, de tranquilidade, e aí vai soltando todo aquelas coisas, aquelas crenças antigas, padrões energéticos que não são nossos, na grande maioria. Uma pessoa relatou coisas que claramente não são dela, mas de alguém que está convivendo com ela. E isso é o que a gente tem que fazer, porque a gente não tem que carregar fardo, não temos que carregar bagagem, não vamos carregar ninguém com os seus padrões. Nosso ser, a nossa bagagem, quando a gente está só nela, que é só nossa que a gente tem que carregar, ela é leve. O que nós vamos carregar? Nós estamos aqui, no aqui e agora. Tudo está acontecendo ao mesmo tempo. O que eu tenho que carregar de lá de trás? Não tenho memória. Que memória? Quando precisa de uma memória, a gente acessa o campo energético e a gente acessa aquilo que precisar. Não precisa? Então não precisa. Eu não preciso carregar uma mala de crenças, uma mala de memórias, uma mala de experiência. Não. Precisou de uma experiência, precisou de um exemplo, aquilo vem e vai ser útil para a pessoa. Se não é útil,
Não precisa tirar da biblioteca universal. Deixa lá, não move, não traz. Por quê? Porque com aquilo vem a vibração junto, viu o padrão energético. E aí automaticamente você percebe. Ih, puxei o livro errado. Devolve. Não tem problema. Só não traz para si aquilo que não é seu. Que a grande maioria dos seres estão sendo reconfigurados, vamos chamar assim, justamente porque tem coisas que não pertencem a eles. São coisas de outras pessoas, são coisas de relações que já chegaram no limite, não tem mais nada para aprender ali, né? E aqueles padrões precisam ser transmutados, porque quando eles são transmutados, eles liberam a energia do ser para os novos padrões, para a nova energia supra-humana, que é mais leve, que não precisa falar tanto, que não precisa explicar, que não precisa tanta justificativa. Por quê? Porque não é burocrática, é leve, é light. O eu superior mandou, está tranquilo, está em paz, vamos seguir, não precisa de tudo aquilo, não precisa. Então, põe o livrinho de volta na biblioteca, deixa ele lá, se não precisar, e não traz para o seu sistema coisas que desnecessárias. Então, o apego é desnecessário, porque a gente não tem nada para se apegar. O planeta, em quinta dimensão, é outro sistema, são outros sistemas, uma outra vida, um outro nível de consciência, outra forma de manifestar as coisas, outra forma de viver, leis que operam, que integram os seres, que fazem os seres colaborarem, que eles se sentem felizes, que eles se sentem amparados, que todo mundo prospera, todo mundo flui. Então a quinta dimensão é fluidez. É a gente aproveitar agora e entrar no máximo do nosso fluxo, liberando esses apegos que não correspondem à nossa verdade interna. Gratidão.